E aí, galera, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo de ciências, a gente vai começar agora a fazer uma introdução sobre ondas. Então, a gente já entra lá no tema 5, sobre som e luz. Então, a gente vai fazer primeiro um apanhado para descobrir o que são essas ondas que a gente está falando, para depois tratar de cada uma delas de forma diferente. Vamos começar? Então, nós sabemos para que a gente possa chutar uma bola de um canto do campo até o meio ou ainda mais longe, a gente faz uma determinada força para que esse chute consiga deslocar o espaço, a distância necessária que você quer chutar essa bola. Então, a gente tem a energia, que é a energia cinética do movimento, e a matéria, que é a bola em si, sendo transportados juntos de um ponto para o outro. A questão é, se eu quiser transportar só matéria, ou aliás, só energia, é possível transportar só energia? Será que eu preciso ter sempre matéria envolvida para transportar energia também? Então, essa é a primeira questão que a gente levanta quando a gente trabalha com ondas. Nós temos vários exemplos no nosso cotidiano da utilização de ondas. Então, a gente consegue verificar isso no ultrassom, né? São quando vai fazer exames para verificar se o bebê está tudo bem, quando a mulher está grávida. Então, o ultrassom ele ajuda a identificar tudo isso, né? O desenvolvimento do bebê sem precisar cortar a barriga da mulher, né? Você consegue ver isso utilizando o ultrassom, que são exemplos que eu vou usar lá para frente de acordo com o tipo de onda que a gente vai trabalhar. Os morcegos também conseguem localizar as suas presas, né, os insetos, utilizando ondas, que é basicamente um sonar que eles têm para fazer essa localização. A ambulância, a gente sente uma oscilação maior, quando, tipo um barulho muito maior, difuso quando está perto de nós do que distante. Distante parece que o som é muito mais linear. Então, isso é explicado pelas ondas que a gente vai estudar. E também temos ali a parte de navegação, que utiliza sonar para poder se localizar e fazer um trajeto melhor. Então, a gente tem vários exemplos sobre a utilização de diversos tipos de ondas, talvez não no nosso dia a dia, mas que a gente consegue visualizar isso muito facilmente hoje com televisão e internet ao nosso alcance. Outro exemplo, não menos importante, são os relâmpagos, né? E a gente entra na consideração de que o som e a luz são diferentes na questão da velocidade. Porque aí, se a gente lembra quando está formando as tempestades, o que a gente vê ou ouve primeiro? O trovão que nós ouvimos ou primeiro nós vemos o relâmpago caindo? Então, todos esses exemplos vão trazer cada um com o seu tipo de onda específico para a gente poder explicar esse conteúdo. Então, o que é uma onda? Já que a gente está falando tanto ali nos exemplos sobre onda. Onda vai ser toda oscilação, uma perturbação que a gente faz que se propaga no espaço, carregando energia, mas não transportando matéria. Então, é um transporte somente de energia. E às vezes a gente nem consegue visualizar essas ondas, porque não tem matéria sendo deslocada nesse acontecimento, né? Então, quando a gente joga ali uma gotinha de água na água, uma gotinha de água na água ou uma pedrinha na água, a gente consegue ver a formação dessas ondas aqui, essa propagação de ondas e essa perturbação que a gente faz com uma gotinha de água ou uma pedrinha faz com que essas ondas elas oscilem verticalmente para cima e para baixo. Então, isso são ondas que também a gente vai poder analisar o tipo dessas ondas e como que elas ocorrem e por que acontece isso. Então, vamos pensar a partir de agora que uma onda é sempre uma perturbação que a gente está fazendo que vai carregar energia junto. As ondas, a gente divide elas de acordo com a sua natureza. Então, nós temos as ondas mecânicas, que são aquelas ondas que precisam do meio material para poder se deslocar. E temos as ondas eletromagnéticas, que daí elas não precisam de vibração no meio material para que isso aconteça. E a gente vai ver cada uma delas separadamente. Então, as primeiras que a gente vai analisar são as ondas mecânicas. As ondas mecânicas são aqueles tipos de ondas que se propagam em meios materiais. Então, para tocar algum instrumento musical,
foi preciso assoprar, tocar com os dedos, dedilhar. Então foi preciso um tipo de vibração ou toque para que ela liberasse, aquele instrumento liberasse aquele som. Então é necessário a vibração dos objetos materiais para que essas ondas mecânicas aconteçam, para que elas se propaguem. Então a gente tem o som, que é um tipo de onda mecânica, é uma onda que vai se propagar no ar, em sólidos e líquidos. Então ele vai precisar de uma matéria para poder propagar esse som, porque eu não tenho propagação de som no vácuo. Então, se eu não tenho nada de matéria, eu não consigo ouvir. E a gente vai ver exemplos disso também sobre o espaço. As ondas do mar, elas se propagam na superfície da água, então elas precisam dessa superfície para poder fazer essa propagação aí dessas ondas, né? E dependendo do tipo de superfície, até muda o tipo de onda aí que está acontecendo. Nós temos também os terremotos, que vão gerar ondas que se propagam na crosta terrestre. Então não é necessário uma superfície aquática, mas sim, vocês conseguem, a gente já viu em filme também, né? Aqui na nossa região não é comum que isso aconteça, mas a gente já viu como é que funciona essa vibração da crosta terrestre quando está acontecendo um terremoto. Já as ondas eletromagnéticas, elas se propagam sem necessitar do meio material. Então, as ondas de rádio, a gente está ouvindo a rádio, liga a rádio, a gente consegue ouvir, né, de várias, vamos supor ali as rádios AM, FM, depende do distanciamento ali, você consegue ouvir muito bem, sem precisar de um meio material para fazer essa propagação, né? E elas podem se propagar no vácuo. Então, elas não precisam de um meio material, não precisam vibrar algum material para que a gente consiga verificar esse tipo de onda. Um exemplo é a própria luz, que é uma onda eletromagnética, as ondas de rádio, que a gente acabou de falar, as micro-ondas, os raios infravermelhos, os raios ultravioletas que nós recebemos do Sol e os raios X, né? Aqueles exames de raio-x que são feitos ainda hoje em dia. Então, nós temos esses dois tipos de onda. A gente não vai aprofundar muito isso, porque vocês vão ver esse conteúdo lá no ensino médio bem aprofundadinho. Mas aqui a gente vai ver quais são os tipos de ondas que a gente vai conhecer e como que a gente classifica elas de acordo com alguns exemplos. Tudo bem, pessoal? Para a introdução a ondas era isso. Quem tiver alguma dúvida pode me procurar. Mas aí na sequência a gente vai aprofundando esse conteúdo. Belezinha? Até a próxima aula!